O objetivo dessa aula é estudarmos a combinação simples. Porém, em primeiro lugar, nós precisamos entender bem o que está escrito aqui no quadro. Primeira coisa, a diferença entre arranjo simples e combinação simples, quando que eu vou utilizar arranjo e quando que eu vou utilizar combinação, e eu também preciso conhecer um carinha chamado fatorial, que é a operação da análise combinatória, certo, amiguinho? Bom, se você não souber isso aqui, não tem como você entender um problema de vestibular ou de Enem, certo? Você vai utilizar uma técnica muitas vezes e era para utilizar outra. Os problemas são muito parecidos, sabe? E eles não informam para você se é para usar arranjo, combinação, como é que é para fazer. Você que tem que saber, certo, amiguinho? Fica tranquilo que você vai saber muito bem a diferença entre um e outro e vai saber operar com esses dois tipos de operação e saber também o fatorial. Vamos lá. Começando pelo fatorial, tá? O que quer dizer fatorial? Fatorial, amiguinho, é o ponto de exclamação, ó. Isso aqui, ó, dentro da matemática. Perfeito? Bom, o que significa, por exemplo, 4 fatorial? 4 fatorial na matemática quer dizer que você deve pegar o 4 e depois multiplicar pelo 3, depois pelo 2 e pelo 1. Você vai descendo e multiplicando até chegar a 1, certo, amiguinho? Então é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1 dá 24. Então o nosso querido 4 fatorial, ele vale 24. Agora vamos fazer o 3 fatorial. O que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então 3 fatorial é 6, tá? 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2 mesmo, né? 1 fatorial. 1 fatorial é 1 e o 0 fatorial, viu, amiguinho? Essa eu vou pedir para você aceitar por enquanto, né? O 0 fatorial ele vale 1, perfeito? Não existe fatorial de número negativo. Quanto é que é menos 5 fatorial? Isso não existe. E nem de número decimal, tipo 2,5 fatorial. Isso também não existe. A operação fatorial ela existe apenas para os números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então, você deve ir multiplicando até chegar a 1, perfeito? Agora vamos lá. Arranjo simples, combinação simples. Olha a formulazinha de arranjo simples. Arranjo NP, arranjo de N elementos tomados P a P, é N fatorial sobre N menos P fatorial. Combinação NP é igual a N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Gostou das fórmulas? Pois é, não, né? Pois é, elas não são legais mesmo. Tem uma técnica muito mais rápida que você pode utilizar, e a gente vai utilizar aqui nos probleminhas, né? Nessa aulinha que eu estou te dando, que faz com que você não precise utilizar essas fórmulas. Fica bem mais fácil se você fizer como eu vou te ensinar. Olha só. Quer ver um exemplo? Ó, arranjo, vamos colocar aqui, ó. Arranjo 7, 2. Como é que faz essa conta? O N é 7 e o P é 2. Eu poderia substituir ali. Aí eu ia sofrer um pouquinho para fazer a conta. Vou fazer diferente, quer ver? Olha só. É simplesmente pegar o 7 e descer 2 vezes. Ó, 7, 6. Não entendi, pessoal? Ó, desce o 7 2 vezes. 1, 2. Não tem fatorial, não tem nada. Se você usar esse macetinho aqui, ó, fica bem mais fácil. 6 vezes 7 é 42. Ah, e se eu usar a fórmula vai dar igual? Pode fazer, vai dar igual sempre. Quer ver mais um, amiguinho? Arranjo 6, 3. Você deve descer o 6 3 vezes. 6, 5, 4, ó. 1, 2, 3 vezes. Não é para descer até o 3, não. É para descer 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Não tem fatorial, não tem nada. 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Pegou o lance, amiguinho? É bem assim, tá? Ó, arranjo 5, 4. É para descer o 5 até o 4? Não. É para descer o 5 4 vezes. 5, 4, 3, 2. Tá aí, ó. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Coincidentemente, deu o mesmo valor de antes, né? Arranjo 8, 1. Bom, aí é para descer o 8 uma vez só, ou seja, 8. Né? Acabou. Certo, amiguinho? Ah, tem macetezinho para combinação, professor? Tem macetezinho para combinação. E é muito parecido. Quer ver, ó? Combinação 7, 2. Você também vai descer o 7 duas vezes, 7 vezes 6.
Só que na combinação, a diferença que tem é a seguinte. O pequenininho, que é o segundo número, ele vai embaixo e vai fatorial. Então tem que pegar esse 2zinho aqui, amiguinho, colocar embaixo fatorial aqui, ó. Só isso. Sabe que 2 fatorial é 2, tá ali, ó. Então é 42 dividido por 2, que é 21. Tranquilo assim, né? Combinação 6, 3. 6, 5, 4, né? Você desce o 6 3 vezes. Quem que vai embaixo? O 3 fatorial. Toma um cuidado, tá? 3 fatorial não é 3. Ali, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, é 6. Então ficou 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 6. Ah, por que você não multiplicou? Eu não multipliquei porque eu percebi que dava para cortar aqui com aqui, ó. Aí sobrou só 5 vezes 4, que é 20, né? Bem mais fácil, não é verdade? Mais um, amiguinho. Combinação 8, 3. Vamos lá? Desce o 8 3 vezes. 8, 7, 6. Ó, e quem que vai embaixo? O 3 fatorial. Não é isso? Então ficou 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 6. Sempre o segundo número vai embaixo fatorial, tá? Aí você corta o 6 com o 6 e a resposta final é 8 vezes 7, que é 56. Certo? Agora eu vou te ensinar a diferença entre arranjo e combinação. Como é que você decide num problema se utilizar arranjo simples ou combinação simples? Presta atenção, amiguinho, você nunca mais vai esquecer isso na vida, tá? É bem fácil. Olha só, com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados? Ó, eu poderia formar o número 123, o número 425 e assim por diante. Quantos que dá para formar? E olha o probleminha 2. Com as pessoas A, B, C, D e E, são 5 pessoas, né? Quantas comissões de 3 membros podem ser formadas? Uma comissão, por exemplo, poderia ter o A, o B e o C. Outra comissão poderia ter o B, o C e o D, né? Seriam 2 comissões diferentes. Pois é, esses 2 probleminhas vão explicar para você, bem simples, a diferença entre arranjo e combinação. Observa aqui, amiguinho. Um número que daria para formar um número de 3 algarismos seria o número 123, não é? Outro número que daria para formar é o 312. Ô amiguinho, o número 123 é a mesma coisa que o número 312? Não, né? Eles são diferentes. 123 é uma coisa, 312 é outra. Mas são os mesmos 3 algarismos, 1, 2 e o 3, ó. Só estão em ordem diferente. A minha pergunta para você é: a ordem dos algarismos faz diferença nesse primeiro problema? Faz, né, amiguinho? Faz diferença sim, porque 123 é diferente de 312. Então a ordem que os elementos aparecem faz diferença. Isso acontece, por exemplo, numa senha. Uma senha, se eu colocar a senha em outra ordem, ela não vai mais funcionar, né? Então a ordem dos elementos faz diferença sim nesse problema. Agora, esse probleminha aqui, ó. Eu tenho 5 pessoas e eu quero formar uma comissão de 3 integrantes, né? Uma comissão poderia ter o A, o B e o C. E outra, o B, o C e o A. Aí você vai olhar e vai dizer: peraí, professor, aqui tem a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. São essas 3 pessoas. Aqui tem a B, a C e a A. É a mesma coisa? São as mesmas 3 pessoas? Não importa quem vem antes, quem vem no meio e quem vem depois. Então, nesse segundo problema aqui, a ordem faz diferença? Não. Ó, isso aqui, ó, é a mesma coisa que aquilo ali. Eu não tenho que considerar isso diferente daquilo. Certo? Então, a grande questão é: como que eu decido se é arranjo ou combinação? Agora vem a ideia principal. Vamos começar pelo problema 2. Pergunta assim para ele, ó. Pergunta que ele responde, amiguinho. Problema 2, né? Pergunta ali, ó. Problema 2. A ordem influi? O que ele vai falar? Não. Aí você faz combinação. Gravou a minha? Vou de novo. Ordem influi? Não. Então é combinação. Olha só. E esse probleminha? A ordem influi? Sim. Então é arranjo. Olha que ridículo, né, amiguinho? Só que é assim, quer ver, ó? Na vida a gente não fala assim. É muito difícil a gente falar assim. A gente fala aham. Foi no mercado? Aham. Foi lá não sei onde? Aham. Não fala assim, a gente fala aham. Então pergunta pro problema de novo. Problema número 1. A ordem influi?
Aham. Então é o quê? Arranjo. Gravou, amiguinho? A ordem flui? Aham. Então é o quê? Arranjo. A ordem flui? Não. Então é combinação. A ordem flui? Aham. Então é o quê? Arranjo. Gravou, amiguinho? Sempre faz essa pergunta, tá? Agora é só resolver, né? Veja bem, eu tenho aqui no caso 5 elementos. 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho 5 elementos. E eu quero formar números de 3 algarismos. Então seria um arranjo 5, 3. 5 elementos, eu vou fazer grupinho de 3, tá? O que eu faço aqui? Desce o 5 3 vezes. 5, 4, 3. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Eu consigo formar 60 números de 3 algarismos distintos. E aqui, amiguinho, eu tenho 5 integrantes e eu quero formar uma comissão com 3 pessoas, né? Então aqui é uma combinação 5, 3. É muito parecido, né? Só que aqui arranjo e ali é combinação. Desce o 5 3 vezes, 5, 4, 3, e divide pelo segundo número fatorial. 3 fatorial vai embaixo. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. 3 fatorial é 6, né? Lembra? 3 vezes 2 vezes 1. 60 por 6 é 10. Então, combinação 5, 3 igual a 10. Então, a resposta final é 10. Eu consigo formar 10 comissões de 3 integrantes. Certo, amiguinho? Então, é isso que tem que fazer. Agora, tem mais um detalhe importante, tá? Você assistiu a aula do princípio fundamental da contagem? Tem que assistir, tá? É a primeira aulinha de análise combinatória. Vai lá e assiste, tá bom? Importante. Lá, a gente aprendeu o método do tracinho, certo? Olha só, quantos tracinhos eu faria aqui? 3 tracinhos, né? 1, 2, 3. Porque eu quero formar números de 3 algarismos distintos. Quantas possibilidades eu tenho para usar no primeiro tracinho? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, não é isso? E para o segundo tracinho? Bom, como é distintos, o número que eu usei aqui eu não posso usar de novo, né? Então aqui seriam 4 possibilidades e aqui 3. Olha só, deu certo. Então eu vou te perguntar. Perguntou para o problema, a ordem flui. Daí ele falou, aham. Quer dizer o quê? Arranjo. Posso usar o tracinho? A resposta não é posso. A resposta é aham. Vou de novo. A ordem flui? Aham. Então é o quê? Arranjo. Pode usar o tracinho? Aham. Amiguinho, todo problema de arranjo simples pode ser resolvido pelo método do tracinho, tá? Então assim, a gente não vai ver de novo arranjo simples. Aquela aula do princípio fundamental da contagem que eu dei antes, pode ser resolvida inteira por essa fórmula de arranjo simples aqui, ó. E quer ver uma coisa importante também? E se não fossem distintos? Como é que seria o cálculo? 5, 5 e 5. É isso, né? Pois é. E pela fórmula? Aí não daria para fazer. Então a fórmula ela é muito limitada. Então qual é o conselho que eu te dou? Quando você perguntar assim, ordem flui, ele falar aham, é arranjo, não é isso? Eu vou usar o método do tracinho que é muito melhor, certo? Muito mais completo. Aí se eu perguntar ordem flui, ele falar não, daí é o quê? Combinação. Aí não tem jeito, tá? Tem que usar a fórmula de combinação bonitinha, porque se você fizer isso aqui, ó, vai dar errado. Perfeito, amiguinho? Então olha só, nessa aulinha nós vamos estudar a combinação simples, porque o arranjo simples é o princípio fundamental da contagem que a gente já havia visto na aula anterior. Beleza? Em um grupo de 8 pessoas, encontra-se uma de nome Paulo. Determine quantos grupos distintos de 4 pessoas podem ser formados, considerando que Paulo deve fazer parte do grupo. Eu quero formar um grupo de 4 integrantes, mas tem que ter o Paulo, certo, amiguinho? Faz diferença a ordem? Não. Então é combinação, né? Eu tenho pessoas, eu vou fazer grupinho de pessoas, a ordem não faz diferença. ABC ou BCA é a mesma coisa, certo? Então imagina que as 8 pessoas sejam essas aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o Paulo é a 8ª pessoa. Eu quero formar um grupo de 4 pessoas aqui, certo? 1, 2, 3, 4 integrantes aqui. O Paulo tem que ser um deles. O que eu faço agora, amiguinho? Bem fácil. Eu tiro o Paulo daqui e coloco ele no grupo. A minha pergunta para você é: quantas pessoas sobraram aqui em cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas vagas ainda tem aqui? 3, porque o Paulo está ocupando uma vaga. Na verdade, quando a questão mencionar que tem que ter um elemento fixo, como é o caso do Paulo aí, é bem fácil. Olha só, seria combinação 8-4, não seria? Mas como que tem que ter o Paulo no grupo, o que seria a combinação 8-4? Você diminui um de cada.
Fica 7, 3. Só isso. Ó, então o que seria uma combinação 8, 4 virou uma combinação 7, 3. Por quê? Sobraram 7 pessoas para 3 vagas. Desce o 7 3 vezes, 7, 6, 5, e divide pelo 3 fatorial, não é isso? Lembra que o 3 fatorial é 6, né? Que é 3, 2, 1. Aí, ó, 7, 6, 5 dividido por 6. Corta aqui, aqui a resposta final é 35. Eu consigo formar 35 grupos, né? De 4 pessoas contendo o Paulo. Se tivesse que conter o Paulo e o Hamilton, por exemplo, aí o que seria 8, 4 viraria 6, 2. É bem fácil, tá? Toda vez que fixar um elemento, é assim que procede, tá bom? Dê um grupo de 6 professores e 5 alunos. Determine quantas comissões contendo 2 professores e 3 alunos podem ser formadas. Esse deve ser o problema que eu mais vi até hoje de análise combinatória nos vestibulares. Eu acho que é o campeão absoluto, tá, amiguinho? Bom, é o seguinte, a ordem flui? Não. Por quê? Porque eu tenho 6 professores e eu quero formar um grupinho com 2. Eu tenho 5 alunos e quero formar grupinho com 3. A ordem dessas pessoas não muda nada, né, gente? Então a ordem não influi, então é combinação. Ah, professor, e o que eu faço agora? Faço uma conta só? Não, não dá para fazer uma conta só. Você tem 6 professores aqui e quer 2. Então você faz uma conta para os professores. Vai ser o quê? Combinação 6, 2. Certo? Aí você tem aqui 5 alunos e quer 3. Aí para os alunos você faz uma combinação 5, 3. Certo? Vamos fazer os dois cálculos então. Combinação 6, 2, 6 vezes 5 dividido pelo 2 fatorial. 6 vezes 5 é 30, 2 fatorial é 2. 30 dividido por 2 é 15, né? Então a conta dos professores deu 15. A conta dos alunos, desce o 5 3 vezes, 5, 4, 3, e o 3 lá embaixo fatorial. Lembra que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, é 6, né? Então combinação 5, 3, ficou sendo 60, 5 vezes 4 vezes 3 por 6. Combinação 5, 3, ficou sendo 10. Ó, amiguinho, o que eu faço agora com esse 15 e com esse 10? Então, você vai ter que voltar lá na aula do princípio fundamental da contagem e olhar o comecinho da aula. Lá eu falo assim, ó, e multiplica ou soma. Eu tenho que ver se é e ou se é ou. Se for ou, eu somo. Se for e, eu multiplico. Eu quero formar grupos de 2 professores ou 3 alunos. Eu quero formar grupos de 2 professores e 3 alunos. Olha bem claro o e aqui, ó. O e multiplica. Então a resposta final da questão vai ser 15 vezes 10. E isso vai dar 150. Eu consigo formar 150 comissões contendo 2 professores e 3 alunos. Quando 20 pessoas encontram-se em uma festa e todas se cumprimentam, quantos cumprimentos ocorrem no total? Olha que pergunta legal, amiguinho. Imagina a gente chegando na festa e aí eu encontrei o meu amiguinho João, né? João é meu amiguinho. Ô João, que legal, cara. Daí eu vou lá e cumprimento o João. A pergunta é, eu cumprimentar o João é diferente do João me cumprimentar? Faz diferença a ordem? Não, é um cumprimento só, né? Eu cumprimentar o João ou o João me cumprimentar é a mesma coisa. A ordem influi? Não, então é combinação. E outra coisa, né? As pessoas cumprimentam-se de 2 em 2. Eu e o João e o Pedro e o Joaquim, assim vai, né, amiguinho? Então assim, ó, é de 2 em 2. Então eu preciso pegar essas 20 pessoas e ver quantos grupinhos de 2 eu consigo formar. Ou seja, eu tenho que fazer uma combinação 22. Desce o 20 2 vezes e divide pelo 2 fatorial. Lembra que 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Combinação 22 ficou 20 vezes 19 dividido por 2. Multiplicação e divisão tanto faz a ordem, tá? Eu vou dividir o 20 pelo 2 primeiro, fica 10 aqui, ó, certo? 10 vezes 19, 190. Então a resposta final para essa questão é 190 comprimentos, certo? Determine quantos triângulos distintos podem ser formados com os pontos contidos na circunferência abaixo. E agora, amiguinho? Pois é, para formar triângulos, eu vou ligar 3 pontos. Por exemplo, esse com esse com esse. Esse é um triângulo que pode ser formado, concorda? Perceba, eu liguei 3 pontos. Outro triângulo que dá para formar é esse com esse ponto com esse aqui, ó.
Esse é mais um triângulo. Então, para formar triângulos, eu vou ligar 3 pontos. A pergunta é, faz diferença a ordem? Não. Então é o quê? Combinação. Não entendi, professor. Esse com esse com esse, ou esse com esse com esse, ou esse com esse com esse é o mesmo triângulo. A ordem não faz diferença. Certo, amiguinho? Então é a combinação. Olha só, eu vou fazer grupinhos de 3, né? Triângulo é 3 pontos. Eu tenho quantos pontos no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pontos e eu quero fazer grupinhos de 3 pontos. Então, o cálculo que eu tenho que fazer é uma combinação 8, 3. Olha só. Desce o 8 3 vezes e divide pelo 3 fatorial. Lembra que 3 fatorial é 3, 2, 1, né? Que é 6. Então, ficou 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 6. Eu posso simplesmente cortar esse 6 com 6. Aí fica 8 vezes 7, que é 56. Eu consigo formar 56 triângulos no total. Gostou da explicação, amiguinho? Pois é, eu queria te convidar para acessar o nosso site www.avagueminha.com.br e assistir uma de nossas aulas free. Lá nós temos listas de 25 exercícios com resolução em vídeo, como esses que você assistiu aqui. Se você ficar com alguma dúvida, você pode utilizar a nossa rede social e postar a sua dúvida. Alguém com certeza vai te ajudar e vai responder para você. E também você pode clicar no nosso Espaço Enem e ter acesso à resolução de todas as questões de física e matemática das últimas provas do Enem. Vai lá e confere, amiguinho!